Olá, pessoal, tudo bem? Bom, esta é uma das aulas, então, de EAD que a gente tem, né? Dos sábados letivos, então essa fica gravada, assim como algumas outras que a gente aí está preparando para vocês para deixar lá, tá? Então, por favor, assistam, porque sempre tem, então, esse eixinho de ligação entre essas aulas que estão sendo dadas para que vocês compreendam o conteúdo no seu todo, tá? Bom, deixa eu ver aqui qual que a gente separou para agora. Essa aqui. Não, variação do número cromossômico. Acho que é essa aqui mesmo, tá? Então, vamos aumentar aqui um pouquinho. Bom, então, hoje a gente fala aí sobre variação do número cromossômico, né, e sobre aberrações acromossômicas, tá? Isso a gente, de variação de número cromossômico, nós vamos falar mais em uma outra aula também, ok? Então, não se assuste também quando a gente fala em aberrações, tá, gente? Esse termo não é porque a gente está falando monstruosidade, né, chamando de monstros o que acontece. Mas aberrações aqui tem o sentido de não ter dado certo, de ocorrer, então, algumas falhas dentro, então, desse número, né, cromossômico, aos quais, então, a gente denomina de aberrações cromossômicas, né, que é um jeito errado de acontecer, então, né? Ter essa variação diferenciada aí, especialmente quando a gente fala em número cromossômico de espécies, tá? Bom, para a gente iniciar, só lembrando, então, sobre o cariótipo, né? Às vezes fala sobre o cariótipo humano, né? Então, a gente tem que mostrar e falar o que é o cariótipo. O cariótipo nada mais é que o conjunto desses cromossomos que nós temos dentro das nossas células, tá, gente? Então, é isso aqui, ó, aquela quantidade de números de cromossomos que cada espécie tem, né? Nós, os seres humanos, nós temos 46 cromossomos nas nossas células somáticas, né? Das que formam o corpo, órgãos e tecidos, e temos 23 cromossomos dentro do núcleo das nossas células gaméticas, né? Que são as nossas células sexuais, então. Isso aqui, então, é o nosso cariótipo, ok, gente? Então, através disso aqui, nós temos os 46 ali cromossomos dentro do nosso núcleo, tá? Esse cariótipo, né, o cariótipo humano, ao qual a gente fala bastante, ele é constituído por quantos? Por 22 pares de cromossomos autossomos, né, presentes nas células tanto de mulheres quanto de homens. Nós vamos ter 22 pares de cromossomos autossomos e nós vamos ter um par, então, de cromossomos sexuais. Somando-se, então, isso tanto para o sexo feminino quanto para o masculino, um par de cromossomos sexuais. Na mulher, esse par de cromossomos será determinado por XX e nos homens por XY. Então, se nós temos 22, né, pares de cromossomos, então, autossomos e um par sexual, então, nós teremos, então, 23 pares de cromossomos dentro de uma célula gamética, então, tá? Vamos falar de célula gamética, ok? Bom, então, são esses cromossomos, então, que vão se recombinar, né? Quando a gente fala, então, principalmente dessa hereditariedade, né?
de genes, então, que são passados de pais para filhos, né? Então, a gente tem aqui um padrão. Então, a maioria de vocês vão ter os avós paternos e os avós maternos, cada um de vocês, se Deus quiser, né? Cada um ainda também tem o seu pai e a sua mãe, né? Vindo desses avós também. E aqui está você, o filho, né? E você herda, então, essa herança genética, né? Esses genes de toda essa tua família. Por quê? Porque os avós maternos, o seu avô e a sua avó se recombinaram para então dar a origem a seu pai, que veio com herança de cada um, tanto da mãe quanto do pai, né? O seu pai trouxe essa herança já. Da mesma forma, o vô e a avó, né, que são a mãe e os pais da sua mãe, da mesma forma, a sua mãe também trouxe essa herança genética dos pais dela. E isso, agora que o casal, seu pai e sua mãe, na recombinação deles também, você também herdou todas essas características genéticas aí e que foram recombinadas e que você traz no seu DNA. Isso é, traz lá nos seus cromossomos, né? Toda essa herança, então, tá? Bom, para a gente dar uma lembrada também, né? E já que a gente está falando aí nesse cariótipo aí, a gente tem que falar de cromossomo, tá? Então, a gente sabe que existem, numa outra aula já passei para vocês, falando sobre esses cromossomos e os tipos de cromossomos que nós temos, e nós temos aí, né, o metacêntrico, o submetacêntrico, o acrocêntrico e o telocêntrico, então, tá? Aqui só para determinar que essa parte superior, já que a gente está vendo ele em pezinho, né? Essa parte que é determinada como AP é o braço curto, tá? Aqui onde está determinado que é o Q é o braço longo do cromossomo. A mesma forma aqui, braço curto, braço longo, braço curto, braço longo. Aqui a gente nem tem, né? É muito pequenininho mesmo, o braço curto e o braço longo, então, tá? Então, esses tipos, então, de cromossomos é que vão constituir todo o nosso cariótipo, tá? A gente tem 23 cromossomos, né? 23 pares lá de cromossomos e que nós vamos ter, então, eles de diversas formas, como eles se apresentam aqui, tá? Bom, continuando então aqui, olha, para falar um pouquinho sobre esses cromossomos e principalmente de cromossomos homólogos, né? Quando a gente fala, a gente começa a conversar bastante, principalmente sobre células gaméticas, né? Que a gente fala bastante desses cromossomos. Então, olha, sempre que a gente fala de cromossomo homólogo, é porque eles são idênticos, tá? Então, eles apresentam normalmente o mesmo tamanho, é por isso que lá na montagem do cariótipo, a gente então faz os pares, então, adequados, os parezinhos iguais, por isso que eles são somados de 1 a 22, esses autossomos, todos eles, os pares com o mesmo tamanho, né? Então, eles são idênticos, tá? E sempre com esse posicionamento, então, do centrômero também, que determina qual é o que faz par com o outro, tá? Bom, é importante destacar também, olha, é que cada cromossomo presente em um par de cromossomos homólogos possui genes que controlam a mesma característica. Então, o que a gente está falando aqui é o seguinte, ó, temos um par de cromossomos aqui, né? E em cada local desses braços aqui que a gente fala, né? A gente vai ter alguns pontos, né? Ou locos que a gente diz
que é lá que estão, então, esses genes, tá? Então, esses genes, eles são de inúmeras características que a gente vai possuir depois, como a altura, né? Então, tem um localzinho lá, um gene lá, que é determinante de altura. Outro local, tipo sanguíneo, outro local, cor do olho. Se esse cromossomo aqui, ele tem o par homólogo dele, é claro que o outro vai ter também as mesmas o mesmo gene, né, que determina as mesmas características como cor do olho, na mesma posição, gente, tá? Então, isso aqui, então, é o que a gente chama de um cromossomo homólogo, tá? Então, aqui eu deixei ajeitadinho para vocês, né? Os centrômeros, o que determina, então, que esses dois cromossomos aqui são homólogos, olha, na mesma posição, esses centrômeros, tá? E aqui, olha, determinando, então, que esses locaizinhos, essas faixinhas aqui que a gente tem, olha, são os locos. E os locos é a posição específica em que cada gene é encontrado no cromossomo, então, né? Que a gente sabe que esse cromossomo é aquela fita de DNA que está toda enroladinha ali, né? Está condensada ali. Só um pouquinho, pessoal, só um pouquinho. Só um pouquinho, só. Vou só interromper um instante e já só vou deixar meio que mudo aqui, tá? Só um pouquinho, vou pausar. Bom, vamos lá de novo, tá? Acho que não vou ser mais interrompida, não, tá? Vamos passar aqui para maior. Tá? Aqui. Voltamos, então. Então, vamos ter vários locos, então, e são esses genes que a gente falou, tá? Que vão estar aí distribuídos entre, né, esses cromossomos, tá? Aqui, olha, em relação aos centrômeros, né, colocamos as posições, e essas letrinhas, gente, olha, que eu coloquei aqui, nada mais são que são chamados de alelos. E alelos é o quê? Olha, são formas alternativas de um mesmo gene que ocupam o mesmo locus, isso é, tá lá nesse lugarzinho, e esse aqui tá no mesmo lugarzinho também. Então, são genes que vão determinar uma mesma característica, tá? Então, aqui esse local a gente chama de alelo, tá? Então, eles vão ocupar o mesmo locus e em cromossomos homólogos, é lógico, né? E podem produzir o quê? Fenótipos diferentes, isso é, característica que será expressa em um indivíduo. Se eu tenho aqui, por exemplo, ó, esses alelos sendo azão, azão, então eu tenho características, por exemplo, vamos usar a cor de olho, tá, gente? Ou cor de cabelo. Se eu tenho aqui esses dois cromossomos que são homólogos, né? Sendo azão, azão, ele é, então, um homozigoto, né? Então, o que que acontece? Vamos colocar lá que azão, azão é cabelo ou olho castanho. Então, se um cromossomo aqui é do pai, um cromossomo é da mãe, essa criança só vai poder, então, nascer com o olho, então, com o olho castanho, né? Então, não tem, tem muito baixa
possibilidade de ter, então, um olho sendo, então, azul nesse caso, né? Mas, por exemplo, vamos supor que o olho, a cor do olho esteja nesse locus aqui, tá? Que determina a cor do olho, tá? Esse gene aqui. E quais são os alelos, né? Que estão presentes nesse gene aqui? Quais são, então, né? Essa característica aqui? O Vzão, então, né, que é para olho verde, e o Vzinho é um recessivo aqui, né? Então, o que que acontece? Eu vou ter um olho verde se eu tiver 2 Vzão. Se eu tiver um Vzinho, pode ser que saia, então, um olho castanho, um olho que seja só cor de mel, mas que não seja o verde, então. Eu tenho que ter, então, uma homozigose aí, né, para a gente poder conseguir, então, né, heterozigoto, ó, porque ele é hétero, então tem um Vzão e um Vzinho, então é heterozigoto, e homozigoto, ou quando ele é azão, ou quando ele é azinho, tá? Duas letras iguais, então. Aqui, apesar de ser iguais, uma é o recessivo e o outro é o dominante, tá? Então, nós temos aqui possibilidade do verde e vamos supor que seja o castanho, né? Então, pode ser aqui que aconteça 50% de nascer com olho verde e 50% aqui de nascer com olho castanho, tá? Então, isso vai depender também de outras colocações, por exemplo, se eu for Vzão aqui, e se eu for Vzinho, então é meio a meio de possibilidades, tá? Se for Vzão aqui e fosse um Vzinho, né? Um heterozigoto aqui também, aí eu teria mais chances, aí eu teria cerca de 75% de verde e 25% apenas de castanho, tá? Então, outra coisa também, quando vocês ouvirem sobre genes alelos, né? Genes alelos é isso aqui também, ó, tá? Então, genes alelo é quando eu tenho esses cromossomos homólogos, onde eu tenho, então, esses locos, e que esses locos, então, determinam aí a mesma característica, tá? Então, temos lá azinho, apesar de ser um homozigoto e o outro heterozigoto, mas que eles estão determinando, é um gene para cor de olho, tá? Então, são genes alelos, então, posicionados, olha, né, na mesma região, mesmo sendo em cromossomos, né? São cromossomos homólogos, estão separados, mas que eles são homólogos, então eles são idênticos e terão, então, esses genes alelos aí também posicionados no mesmo local, tá? Quando não é homólogo, é isso aqui, gente. Então, eu tenho esse cromossomo e esse cromossomo e não são homólogos, por quê? Porque eu tenho aqui um locus, né, que caracteriza que tem um gene de uma característica e tal, mas olha lá, esses alelos são totalmente diferenciados. Aqui eu tenho um alelo que é E, aqui é um alelo para I. Aqui eu posso ter esse E para uma cor de cabelo e esse I aqui para a altura da pessoa. Então, por isso que eles não são cromossomos, então, homólogos, ok? Bom, os cromossomos sexuais, a gente já falou que eles são determinados pelas letras X e Y, né? E esse cariótipo, então... Só um pouquinho, gente. E o cariótipo do homem vai apresentar 22 pares, então, de autossomos, que a gente disse, e um par de cromossomo sexual, tá? E qual é o par sexual do homem? É representado pelo XY. Sempre tem que ter um X
e o Y aqui representa o masculino, tá? Cariótipo da mulher, mesma coisa, 22 pares de autossomos, né? E mais um par de cromossomo sexual, XX, então. Aqui é o cariótipo masculino e o feminino, tá, gente? Então, aqui é que a gente vai olhar. Até o 22 são, então, cromossomos autossomos, mesma coisa da mulher também, tá? E o último par, o 23º, é o cromossomo sexual, então, tá? Aqui, então, o X e o Y é menorzinho, mulherada, ó, só grandeza aqui. Enquanto que nas mulheres, então, é o X e o X. Então, a gente já olha aqui, já vocês veem que o tamanho desses cromossomos, olha, que estão pareados, são todos idênticos, é o mesmo tamanho, tá, gente? Mesma posição, mesmo localzinho, então, do centrômero, por isso, então, que eles são cromossomos homólogos, tá? São idênticos, então. Vamos lá. Quanto, né, às aberrações cromossômicas, né, que a gente tinha para falar para vocês, o que pode ocorrer aí quanto a diferenciação, a variação do número cromossômico, é que algumas vezes, no entanto, ocorrem aberrações cromossômicas, coisas que não eram para acontecer, né? Então, são coisas que saem, não que sejam o normal, mas do esperado, tá? Então, o que acontece? Isto é, o número de cromossomos de um indivíduo ou a estrutura desses cromossomos, né, aparece com características diferentes da esperada para uma espécie, né, que é a nossa que a gente está tratando. Quando ocorre o aumento ou a diminuição do número desses cromossomos, então a gente diz que ocorreu uma aberração cromossômica numérica, tá? Então, a gente está falando ou no aumento de número cromossômico ou na diminuição do número de cromossomos. Então, vamos dar uma olhadinha. Então, os tipos de aberrações, né, que a gente tem de cromossomo, de aberrações cromossômicas numéricas, a gente tem, então, alterações nesses cromossomos aí, como em relação à quantidade ou à estrutura. Mas aqui vamos falar principalmente em relação à quantidade, tá? Então, e eles podem causar distúrbios, tá? Então, vamos lá ver. Temos a euploidia, ele vai alterar completamente esses conjuntos cromossômicos que temos. O número de genoma é alterado, podendo, nesse caso, um conjunto diploide, 2 Ns, né, originar um organismo que seja haploide, seja N, com um número menor, né, reduzido, então, de cromossomos. Ou ainda, um número acima do número normal de cromossomos da espécie, gente. Então, ou pode diminuir ou pode aumentar. Então, a gente pode ter aí até poliploide, que é conjuntos cromossômicos acima do nível o quê? Que é o normal, que é o diploide, tá? Quando analisamos a espécie humana, é possível perceber que a euploidia normalmente não é compatível com a vida, tá? Então, é causadora de muitas síndromes, às vezes, ela extremamente nem leva a cabo, né, esse novo ser, mas o que acontece? Tem alguns que vivem muito pouco tempo, ou outros, então, possuem síndromes aí que afeta bastante a vida do indivíduo, né? Mas que hoje em dia aí se consegue, né, com a evolução da medicina e tudo mais, se consegue ter até uma longevidade maior dessas pessoas com síndromes
e também uma qualidade de vida melhor também. Então, os tipos de aberração que nós vamos ter, gente, também em relação a cromossomias numéricas, é a neuploidia. Então, diferente da euploidia, né, ele não vai alterar todo o conjunto cromossômico, sendo observada apenas aumento ou diminuição de um ou mais cromossomos. Então, vamos ver. Ali a euploidia, então, ela mexe, ela altera totalmente, ou ela deixa, né, abaixo ou muito acima, muito abaixo ou muito acima. Então, isso chega a ser incompatível, né? E aqui a neuploidia, que traz, então, essas síndromes, então, que a gente diz, tá? Ela vai alterar aí um pouco, ou para mais ou para menos, né? Esses números, então, de cromossomos. Quando um organismo possui um cromossomo a menos, a gente vai dar o nome de monossomia. Então, a gente diz que é um indivíduo 2N e que tem, né, a falta de um. Olha a falta de um, tá? Então, olha lá, possui a menos. Então, 2N menos 1. Então, eu vou saber que é um indivíduo diploide, mas que ele tem a falta de um cromossomo. Quando possui um a mais, tá? Ele recebe o nome de quê? Trissomia. Então, ele é um indivíduo 2N, né? Só que ele tem um cromossomo a mais no cariótipo. Por isso que tem o mais um. Quando possui 2 cromossomos a menos, é um caso de nulissomia. Então, ele é um indivíduo, então, 2N, mas que ele tem perda de um par completo, gente. 2 cromossomos, então, a menos nesse cariótipo. E, por fim, quando apresenta 2 cromossomos a mais, é tetrassomia, né? Então, eu posso ter aí isso aumentado bastante. Então, é um indivíduo 2Ns mais 2, né, colocados. Então, ele chega a ter onde deveria ter um par, ele tem 2 pares de cromossomos, então. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais nisso. Então, olha, dentro das aneuploidias, então, tá? A gente tem aí, normalmente ocorre em virtude de um evento chamado de não disjunção, tá? Nessa não disjunção, pessoal, um determinado par de cromossomo homólogo não vai se separar durante a divisão. Eu originando, então, uma célula com um cromossomo a mais e outra com um cromossomo a menos. Isso acontece na meiose. Então, o que acontece? Estou lá com os 46 cromossomos para dividir, para vir 23 para cá e 23 para cá. O que acaba ocorrendo? Puxo 24 para cá e aqui vai ficar com 22, tá? Então, eu tenho essa célula, então, que ela vai gerar, então, esse indivíduo aí com esse tipo de trissomia, tá? Então, vamos ver lá. Isso vai depender também qual é esse cromossomo, tá, gente? Então, olha lá. Esse processo pode ocorrer durante a meiose, né, para a formação dos gametas, ou durante a mitose do zigoto. E é por isso que ocorre, então, tá? Então, vamos lá. Síndrome de Klinefelter. Então, ele terá 2 cromossomos. Ó, tá vendo desculpa, tá vendo que ele tem um cromossomo a mais? Porque puxou um a mais. E esse indivíduo, ele nasceu, né, a partir dessa mitose ali do zigoto, na hora em que ocorreu a fertilização, os pronúcleos se uniram e o que aconteceu? Ali começou as primeiras divisões ocorrendo o quê? Na hora da mitose, puxou 24 para cá e 22 para lá. Isso já altera e vai causar a síndrome de Klinefelter, então, tá? Então, possui 2 cromossomos X e um cromossomo
Y, então, o indivíduo vai ser, então, por ele ter o Y, ele é, então, masculino, e isso é exclusivo, tá? Então, mas ele vai apresentar o quê? Vai apresentar, assim, a aparência mais feminina, com esse corpo mais feminino, mamas desenvolvidas, tem o órgão sexual já é mais reduzido também, não é desenvolvido, tá? Então, uma estatura média, olha, órgãos reprodutivos pouco desenvolvidos, então praticamente são estéreis, né? Então, são estéreis. O quociente intelectual também, gente, então, é bem inferior à média, então, comparada com, né, esse QI, né, dentro da normalidade, tá? Pode ocorrer um em cada 500 ou 1.000 nascimentos de indivíduos do sexo masculino, tá? Então, ó, olha aqui, ó, mostrando lá que é no par sexual que isso acontece, não ocorre a disjunção. Então, ou deveria ter ido um X para outra célula, ou um Y, que daí seria uma menina e não teria nada. E lá seria uma outra célula, né, que originaria um menino, tá? Mas, infelizmente, acaba ocorrendo essa síndrome. Outra síndrome, síndrome de Turner, né? Então, nós temos o quê? Sim, aqui, gente, ó. Então, 47, porque o cariótipo dele é de 47 cromossomos, né? XXY. Eu já falo lá que é no par sexual e ele é do sexo masculino. Aqui, a síndrome de Turner, então, é 45 cromossomos, tá, gente? Então, aqui, o que aconteceu? Ei, a gente tem que ter 46 cromossomos, tem 45, então, não tem, é uma monossomia, né? Então, apenas vai apresentar um cromossomo X, que também é no par sexual. Então, acabou ficando aqui somente com esse, tá? São mulheres, né? As características aí femininas, então, são baixas, mamas vão ser pouco desenvolvidas, esse pescoço é bastante alado, alargado também, tá? Ovários atrofiados, então acaba apresentando aí, né, baixa estatura, orelhas proeminentes, amenorreia primária, então acaba desencadeando aí algumas características, então, indesejáveis, né? Durante o processo, olha, de fertilização, se um gameta não possui nenhuma cópia de um determinado cromossomo, haverá ausência desse cromossomo também no zigoto. Então, se tá lá, foi esse ovócito, né, ou foi esse espermatozoide com esse tipo de cariótipo, né, para lá, para ver a fertilização, então é lógico que o zigoto continuará fazendo a divisão meiótica depois assim, e originará, então, essa síndrome, tá? Bom, pessoal, isso aqui bem curtinha essa aula, tá? Mas serve, então, de apoio para as outras aulas que nós vamos ter, ok? Qualquer dúvida, então, anotem e depois perguntem para a gente, tá bom? Obrigada e até mais.